Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leitura particular. Então, para você que afinizar com o meu conteúdo das tiragens coletivas que eu faço, né, no qual eu atuo aqui para o canal e quiser fazer uma tiragem na sua energia, entre em contato comigo, tá? O contato vai estar sempre na descrição do vídeo. Também tem o site aqui para que vocês possam realizar a doação para o pessoal do Rio Grande do Sul, em decorrência da calamidade que está acontecendo, né, com as questões das águas, das chuvas lá, das enchentes. Tem aqui um contato direto para você que quer doar, mas muitas vezes não sabe uma forma segura de fazê-lo. Não sei se quando você assistir esse vídeo ainda estarão aceitando, né? Se ainda haverão aceites, né, de doações em relação a essa calamidade. Se não tiver, desconsidere. Mas pode ser que nesse momento, principalmente se você assistir no período que eu estou gravando, ainda estão aceitando essa ajuda. E para quem sentir no coração e quiser fazer, não sabia uma forma direta, correta e segura, está aqui na descrição também o contato, tá? E falando sobre a questão de alerta, né, sobre a questão de segurança, eu trago a carta número 14, a carta da raposa, que dentre muitos aspectos falam sobre alertas, sobre necessidade de segurança, fala sobre intuição, fala sobre a questão de percepção das coisas, sobre uma análise mais profunda, para aí sim confiar num contexto. Então aqui existem duas cartas que são simplistas, tá? Essa carta aqui eu geralmente sempre trago esse deck, porque ele é um deck que, em alguns casos, ele vem com lâmina dupla. Esse aqui, né, é um deck simples, que geralmente é só simbologia de fato. Aqui é um deck que a gente tem elementos no entorno que podem dar, né, possibilidade de configurar uma análise mais profunda, de acordo com os elementos que circundam. Então, muitas vezes pode ser que, naquele momento da tiragem, o que chama a atenção para você não seja a raposa em si, mas o contexto dos elementos ao redor. Ou então, ambas as coisas juntas. E aqui é um deck que eu chamo de deck temático, uma energia temática que é o Afrodite Lenormand, tá? Então aqui a gente pode falar sobre uma pessoa extremamente desconfiada ou sobre uma necessidade de confiança. De maneira geral, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vê a carta da raposa, ou pelo menos a primeira coisa que eu penso, é atenção, alerta. Reparem que a raposa ela sempre está numa posição de alerta. Olha como ela está em posição de análise, de alerta. Sempre com a orelha em pé. O olhar dela parece estar sempre antenado em algo. Uma atenção. Então, tanto a raposa pode falar sobre uma energia inimiga oportunista, de olho em alguma coisa que é sua, de olho em algum contexto que cabe a você. Pode falar sobre a questão de inveja, mas ela também pode falar sobre um alerta para você, que de acordo com a sua energia, você começa a tomar cuidado. Você fica alerta em relação ao contexto. Então a raposa pode ser a outra pessoa ou pode ser você. Tá? Em alguns aspectos a raposa ela pode falar sim sobre traição, principalmente dependendo da carta que ela vier acompanhada. Por isso, inclusive, esse alerta, porque você precisa ficar ligado sobre alguém oportunista que se faz de amigo, que você não desconfia do ataque, mas quando você menos espera, rouba o que seria seu. Todo mundo sabe, né, do contexto da raposa, que ela é um animal que, apesar de lindo, maravilhoso, esplendoroso, eu amo, 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 né, é um animal oportunista. Então, assim como muitas vezes você tem que ficar ligado para aproveitar uma oportunidade, também a raposa fala sobre isso, sobre oportunidade, você também precisa ficar em alerta caso seja alguém buscando uma oportunidade através de algo que é seu. Que é seu por direito, mas alguém quer lhe tirar. A raposa ela tem muito aquele contexto, né? A raposa no galinheiro. Quando você menos espera, ela aproveita a oportunidade, né? E vai lá e
crawl, né? Se alimenta das... Ou principalmente, pelo menos, mata. Geralmente se alimenta, né? Eu não... Ser muito sincero para vocês, gente. Eu não entendo muito bem o contexto de como funciona a raposa em termos de caça, tá? Em termos do que ela faz com a caça, mas eu entendo como que é a questão da espreita, né? A raposa ela não dá o pote de uma vez, como eu acabei de falar, a raposa é um animal oportunista, então ele espera o melhor momento de atacar, o melhor momento de conquistar. Vamos supor que nós tenhamos a carta do urso com a carta da raposa, né? É um contexto para análise principalmente em relação à traição. Não só uma questão de traição no sentido de, como que eu posso dizer? Romântico. É uma traição de maneira geral, uma traição energética, uma traição que pode vir de uma amizade, de um familiar, principalmente porque o urso, muitas vezes, dentre outros fatores, se refere a uma condição de família para mim, principalmente pai ou mãe, tá? Tem algumas pessoas que consideram só como sendo mãe, tem pessoas que consideram só como sendo pai. Para mim vai dependendo do contexto. Por isso que geralmente eu gosto de tirar uma carta excedente. Justamente essa composição pode falar de um familiar ou alguém muito próximo, né? E por que que eu falo alguém muito próximo, uma traição? Por que que tem uma configuração potencializada? Porque a carta, ambas as cartas podem falar sobre a questão de traição. Ambas as cartas podem falar sobre um movimento inesperado e um movimento traiçoeiro. Sobre aquela coisa do dar bote quando você menos espera. E aí, ainda por cima, a carta da raposa, como eu acabei... A carta do urso, como eu acabei de falar, configura muitas vezes como sendo um parente. Uma mãe, um pai ou alguém muito próximo. Alguém que existe, a princípio, uma confiabilidade. Ou deveria haver uma confiabilidade. Tá? Então, aqui eu vejo uma análise, um momento de atenção. Reparem também em outro aspecto, ambas as cartas estão olhando atenciosamente para um outro contexto. Então, muitas vezes, pode ser que seja alguma condição familiar, né? Vamos supor que seja alguma questão de partilha de herança. Essa carta aqui, para mim, em alguns aspectos, tá, gente? Pode falar sobre algo relacionado à herança, porque fala também sobre a questão de família. E aí, vamos supor que tem uma terceira carta aqui. Esse alerta é em relação a essa terceira carta. É em relação a essa terceira carta que precisa ficar alerta. Como eu acabei de falar para vocês, muitas vezes você pode ser representado por essa raposa, em um contexto familiar que você precisa ficar de análise, de orelha em pé, como costumo dizer, em relação a um determinado contexto que está em risco. Ou então, né, você pode estar lidando com essa raposinha aqui. Essa raposa pode ser essa pessoa traiçoeira, oportunista, de olho no seu contexto. Vocês conseguiram analisar? Conseguiram entender? Então, a raposa, de maneira geral, ela fala sobre a questão de oportunidade, fala sobre a questão de atenção, fala sobre a questão de aguardar o momento certo. Então, pode haver alguém aguardando o momento certo também para tirar um contexto seu. Aqui, vocês percebem que ela está em um ambiente solitário, envolta em neve. Eu acho que são as únicas... Essa carta e a carta do urso são as únicas cartas que estão envoltas em neve. A neve, ela fala muito sobre a questão da frieza e, para mim, configura muito um contexto de solidão. Então, pode ser que nós estejamos falando de um momento em que você pode confiar só em você mesmo. Você precisa ficar atento e não deve compartilhar nada que você esteja vivenciando, que você esteja construindo nesse momento com ninguém. A carta da raposa também me fala sobre isso. A questão da solitude, me fala sobre a questão do cuidado, como eu já falei anteriormente, do alerta, e fala também sobre a questão de cuidado com quem você confia. O momento de você saber lidar com a solitude. Saber o momento certo de agir, e muitas vezes esse momento certo de agir não pode depender de ninguém. Muitas vezes você vai estar num contexto que você não deve ficar se aconselhando muito. Vamos supor, já falei, a raposa é um animal oportunista. Você está aguardando uma oportunidade
no sentido de que você está construindo algo ou está aguardando, né, a resolução de uma entrevista de emprego. Ela vai falar pura e simplesmente para você não confiar em ninguém. Para que você seja uma pessoa que aproveita a oportunidade, mas ao mesmo tempo você não fique dando alarde. A raposa não dá alarde. Quando ela está, né, no seu período de caça, quando ela está ali no processo de aguardar para conseguir acessar a sua presa, ela não fica dando alarde. Ela não é um animal barulhento. E é isso, gente. De maneira geral, a raposa ela fala muito sobre isso. Eu não costumo ver a raposa como uma questão de familiaridade, né? De confiança, a não ser confiança em si mesmo, confiança em relação ao seu potencial, confiança em relação às suas capacidades. A raposa ela fala muito sobre isso. Tanto é que ela analisa, ela analisa, ela analisa, e quando ela dá o bote, ela não costuma errar, porque ela confia na velocidade com que ela vai correr, ela confia no ato certo do bote dela. Quando ela pula, é uma vez só. Geralmente a raposa, ela não vai ficar tendo que correr muito atrás da presa dela. Quando ela pula, já é para ela ir direto. Então a raposa não é um animal perdido. Às vezes você precisa ficar atento, ela pode sair como um sinal também para que você fique atento. Você tá uma pessoa muito desvairada, muito desnorteada. A raposa não é desnorteada. Ela tem foco. Então a raposa também fala sobre foco. Então vamos supor, o que está faltando, né? Para eu conseguir um emprego? O que está faltando para eu conseguir, sei lá, qualquer tipo de construção? Tem alguma coisa que eu estou tentando construir agora e não está dando certo, né? O que está faltando? Se essa carta aqui sai no lugar da energia da falta, está faltando foco. Está faltando confiança no seu processo e confiança de que realmente é aquilo que você quer. A raposa ela não vai perder tempo. Ah, eu vou querer caçar uma galinha. Ah, não, mas ali está um pintinho. Talvez o pintinho tenha o corpinho, a pele mais macia. Ah, não, agora eu vou querer caçar, não sei, sei lá, um gato. Não, a raposa, se ela decidiu que aquele ali é o objetivo dela, é aquilo e pronto. Ela não vai ficar desviando. Então pode ser que você seja uma pessoa que está desviando muito do foco. Às vezes é até um padrão, que você desvia demais do seu objetivo. Não está sendo uma pessoa que está aproveitando oportunidades. Então ela pode cair como conselheira para muito. Você pode estar sendo muito ingênuo, ingênua. Ela pode cair sobre muitos contextos. Pode estar havendo uma falta de movimentação sua. Porque a raposa, ela fica em análise, mas ela sabe o momento certo de agir. Tem muitas pessoas que consideram a raposa, você precisa analisar, você precisa parar. Precisa refletir muito. Não necessariamente. A raposa, ela é aquela que reflete, que observa, que fica no processo de análise, de observação, mas ela é aquela que age. Com a certeza de que aquele processo de análise dela, aquele processo de espera, serviu para um propósito. Não é você ficar só esperando e esperar a coisa acontecer. A galinha não vai vir voando, né? Não vai vir ciscando, não vai vir caminhando a passos rápidos para a boca da raposa. Eu sei que parece ridículo esse exemplo, mas é para vocês entenderem da maneira mais direta, mais absurda mesmo possível, mais óbvia possível. Porque para algumas pessoas até pode fugir um pouco óbvio. Eu falo isso porque tem muita gente que tem a raposa só como aquela coisa de traição. Ah, a raposa é traição. Tem gente que não considera nem a raposa como uma oportunidade. Não, é só traição. Cuidado, alerta. A raposa é muito mais do que isso. Se estiver dando certo para você, a raposa só como um símbolo de alerta, tudo bem, gente. Mas eu acho que fica uma coisa muito simplista, tá? Eu acho que você pode sim expandir seus horizontes. Então é isso, gente. A raposa, claro, né? Ela tem muitas outras possibilidades de análise, mas se eu ficar aqui falando, o vídeo vai ficar longo, assim como o último, e não é isso que eu desejo. Então até deixo a oportunidade aqui para você que quiser deixar nos comentários uma análise diferente do que eu abordei aqui. É sempre válido, não só para pessoas que estão iniciando, visitar o canal, trocarem essa experiência com você, que está aqui assistindo, e deixar, né, esse comentário, bem como eu também, com certeza, posso vir atribuir. Talvez uma forma de análise que eu ainda não
tive, né, a visão e ainda não abordo na minha linha aí de comunicação e tiragem, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido proveitoso e produtivo. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!